Deus abençoe, pessoal. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, me usa pela sua misericórdia, Senhor. Entra com a tua providência em cada vida aqui, meu Deus, que se prontificou a ouvir essa pregação, esse evangelho. E que o Senhor venha falar comigo também, Pai, no meu coração. E com essas pessoas, meu Pai, que muitas vezes estão aqui precisando de uma resposta, precisando de uma palavra que vai de encontro, meu Deus, ao coração dela, que testifica alguma coisa. Senhor, essas pessoas oram, elas pedem, Senhor, uma testificação dentro da palavra. Não me permita, Senhor, falar nada do meu coração, que eu não venha confundir essa pessoa, mas que o seu Espírito, meu Deus, venha abrir o entendimento, venha dar sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, me toma aqui. Aracabarabana, sabarabará, xerabá, odoboro, aracabaramana. Ixecabara, sabaramana. Ixedoboro, araxi. Edamana, sabaramana. Ixuarabaxaracabaramana, sabara, odomonoara. Deus digno de toda honra, todo louvor, Senhor. Não deixa que eu fale nada do meu coração. O Espírito Santo de Deus me toma pela misericórdia aqui, Senhor. Fala o coração dessa pessoa que está angustiada, está aflita, Espírito de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, orientar cada um conforme o seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, retomando aqui, foi feito um sorteio, tá? Da palavra como de costume aqui. Quem tá me ouvindo pela primeira vez, eu sempre gosto de explicar que não é feito um estudo teológico aprofundado da palavra, não. O Espírito de Deus me usa de uma forma bem simples, que até uma criança de 4, 5 anos consegue entender o que eu tô falando, tá? Então, nem eu sei o que vai ser ministrado, não sei mesmo, porque foi feito um sorteio, né? Um sorteio que eu falo, eu pego a Bíblia, né? E abro aleatoriamente uma página, e a página que saiu foi o Romanos, capítulo... Onde que eu tô, gente? Capítulo 6. E o versículo que eu bati o olho, né, foi o versículo 3. Então, não foi escolhido. Eu sempre falo, Senhor, ministra, vamos entender. Se eu sortear, se eu abrir aleatoriamente e vier, olha só, hein, a responsabilidade, e vier, né, o mesmo capítulo da semana passada, vamos entender. Mas a missionária enlouqueceu. Ela tá pregando o mesmo capítulo da semana passada. Não, eu não tô, gente, porque é um sorteio da palavra. Eu deixo o Espírito Santo de Deus me usar dessa forma. E se acontecer, não aconteceu isso ainda, mas se acontecer que eu abra aqui e é o mesmo capítulo da semana passada, eu vou encarar e vou ler. Entendeu? Então, Deus tem várias facetas para falar com vocês. E muitas vezes pode acontecer mesmo, tá? Você abrir o mesmo capítulo e sair, né, uma pregação nada a ver com a da semana passada. Porque o Espírito Santo de Deus que vai dar aqui o enredo da interpretação, tá? Do capítulo. Tá bom? A interpretação do capítulo, quem vai dirigir aqui é Deus. Realmente eu não sei o que vai sair aqui, não. Mas aqui o tópico é os falsos mestres e os perigos da riqueza. Em 1 Timóteo 6, eu bati o olho no versículo 3. Então, vamos ler, né? O que fala aqui. Aí, essa Bíblia mais simples, né? Que eu chamo de analfabeta, com a linguagem de hoje, né? Uma linguagem assim mais solta. Ela é os falsos ensinamentos e a verdadeira riqueza, né? Tem uma forma diferente de entender, porque fala os falsos ensinamentos, né? Quer dizer que Paulo não concordava com o que era ensinado, né? E fala, e a verdadeira riqueza. Eu gostei mais desse tópico aqui, porque fala que a verdadeira riqueza é a palavra de Deus. Não é o que estão ministrando por aí, né? As pessoas estão muito martelando sobre a prosperidade na vida, né? A pessoa entra lá dentro da igreja e acha que a igreja é um cassino, que vai sair rico da noite pro dia. E esse tipo de espírito é um espírito, tá? Igual fala aqui nessa outra linguagem, né? Que fala os falsos mestres, né? Então ele tá, é como se ele falasse assim, olha, isso é falsidade, isso é mentira. Não vai por esse caminho. A igreja não é um cassino, né? Que é o jogo da sorte, né? Que você vai entrar ali
e Deus vai te prosperar tremendamente, que todas as portas vão se abrir para você. Então é muito errado entrar com essa visão, tá? Porque é pela fé, tudo é pela fé, né? Mas aquele negócio, a fé, ela no foco errado, pode te afastar da verdadeira presença de Deus. Porque Deus vai sondar o seu coração, vai ver como está a sua intenção. Qual é a intenção? Acho que quando a pessoa é criança, ela pode até ter essa, né, essa visão distorcida, né? No princípio. Porque eu acho que tudo é válido. Mas a partir da hora que essa pessoa ela vai crescendo no entendimento, ela passa, né, desse degrau da fé, né? Porque Deus fala de fé em fé, de glória em glória, e ela continua insistindo em enriquecer, em prosperar, né? Não é inteligente. E aí Deus vai sondar o coração e ele vai se entristecer profundamente com aquela pessoa. Então, no princípio, tudo é válido, né? A pessoa vai querendo uma cura, vai querendo, muitas vezes, quitar uma dívida, né? Ela, muitas vezes, até vai querendo buscar um marido, uma esposa. Então, tem uma segunda intenção. Mas quando aquela pessoa, ela continua, né, cavando, né, só para si, de uma forma egoísta, isso não vai agradar a Deus. E em vez dela prosperar, ela vai achar até que está prosperando, mas ela vai andar para trás. Então vai haver uma ótica distorcida, tá? Ela vai achar que ela está prosperando, ela vai achar que ela está crescendo, porque o diabo ele pode prosperar uma pessoa para afastar da casa do Senhor. E aí a gente vai entender que a prosperidade, né, ela vai te deixar tão entretido que você vai perder o foco, essa ótica espiritual. É muito perigosa. Olha só, você vê, né? Eu nem li ainda. Não li, gente. Eu tô em cima de um tópico. Olha como é que o Espírito Santo de Deus é incrível, né? Ele fala até a boca espumar. E a gente vai soltando aqui, porque eu tô falando até de uma experiência própria. Quando eu entrei na presença de Deus, também eu achava, né? Eu falei, nossa, é assim que funciona, né? Pela fé, sabe? As pessoas colocam a fé de uma forma, usa a fé de uma forma muito errada. E ela acha que tudo é uma troca. Ela não dá por alegria, com o coração alegre. Ela dá, é como se fosse uma moeda de troca. Ela não consegue pensar que ela pode até abençoar a igreja e ela não ser abençoada. Ela não consegue ver dessa forma. Ué, por que eu estou abençoando a igreja? Por que eu estou dizimando, estou ofertando, estou dando o meu tudo, né? Que existe aí, o meu tudo, e estou andando para trás. Ela não entende que é uma prova de fé. O que é prova de fé? Você não tem que ver para crer. Você tem que crer para ver. Então vai acontecer o quê? Você vai fazer e o negócio pode vir de forma contrária para você. Isso ninguém prega, gente. Isso ninguém prega, porque quem é o doido, né? Que vai ter coragem de falar o que eu tô falando aqui. Você vai abençoar, hein? Mas pode ser que o negócio, você vai precisar de muito vento, tá? Porque você não vai conseguir remar. Porque você vai ter uma fé contrária, você vai dar o seu tudo, como muitos aí pregam. E quando você dá o seu tudo, você não vê acontecer nada. Aí, minha filha, a pessoa pode embarcar numa furada. Porque ela vai precisar de vento para remar. Ela não vai conseguir remar, né, contra aquilo ali. Aí ela pensa que é tudo muito fácil. O vento sopra, a embarcação vai para lá, vai para cá, o barquinho, né, vai de acordo com o vento. Não é, você vai ter que remar. Você vai precisar ter força, você vai ter que se fortalecer na palavra para continuar naquela direção, tá? Então muitas vezes você não vai ter uma ajuda. A única ajuda que você tem é a sua fé. E a sua fé tem que estar focada em Jesus, na palavra. Nesse é o alicerce. Você não pode olhar a circunstância da sua vida. Senão você nunca vai abençoar a igreja. E se você fizer alguma coisa, abençoar o próximo, alguém, ou a igreja, né? Qualquer bênção que você entregar, você não pode estar querendo ela em dobro. Você não pode ter essa visão. Porque muitas vezes Deus vai te provar de forma contrária. E aí você vai dançar
nessa fé, porque você não está, tá, com esse fundamento que é Cristo. Independente da situação, você vai continuar. Você vai continuar crendo que Jesus Cristo, né? Ele é o provedor da tua vida, né? Ele vai te ajudar, te sustentar nas horas mais difíceis, né? E aí, se você ficar olhando só o que as pessoas estão pregando aí com falso, né? Eu digo falso porque isso pode fazer aquela pessoa afundar na fé. Porque ela, todo tempo, ela fala que você vai enriquecer, que Deus vai abrir porta, que Deus... Muitas vezes não vai acontecer isso de imediato. Muitas vezes ela passa anos, tá? Com aquela vidinha mais ou menos. E aí você pode sair da presença de Deus. Porque você creu no homem, você creu na prosperidade, você creu no Deus mamão, você não creu no Senhor Jesus Cristo, que vai, né, te sustentar com aquele pouco, né? Com aquele salário mínimo. Muitas vezes Deus fala assim, não, vou te provar que eu sou Deus, ó. Esse salário mínimo vai dar para você sustentar toda a sua casa e pagar a sua dívida. Olha só. E aí você pensa que Deus não tem esse poder. E tem, gente. Ele tem poder de você chegar no mercado e encontrar lá um arroz pela metade do preço. Ele tem poder para fazer coisas que você nem imagina, né? Na hora que todo mundo tá aí cheio de enfermidade, né? Cheio de doença, gastando dinheiro com remédio, você tá aí cheio de saúde, abundando saúde. Então, Deus tem poder. E muitas vezes você ganha muito dinheiro, mas tá com problema de saúde, né? Com problema na família e comprando coisas, né, que Deus não mandou. Tem um demônio que faz você ser compulsivo dentro do mercado, né? Que você não pode ver nada que você compra. Enfim. Tá? Eu tô deixando o Espírito Santo de Deus me usar, porque eu até acho legal, eu costumo dizer hoje, que quando eu entro num shopping, eu consigo sair mais rica do que eu entrei. Por quê? Porque lá nada vai me engodar. Eu entro dentro do shopping center e ali eu consigo, geralmente eu penso assim, nossa, saí mais rica. Por que você saiu mais rica, Leila? Porque eu não gastei um tostão lá dentro. Então, eu consegui guardar, reter. Eu não deixei o demônio, né, da compulsão me tomar ali dentro e gastar. Então, é legal quando você tem esse autodomínio. Então, quem consegue entrar dentro do shopping center e não comprar nada? Quem? A maioria das pessoas não. Passa o cartão, compra tudo que vê, né? Então, é muito legal você ter esse autodomínio. Até isso é o Espírito Santo de Deus que entrega, né? Então, a gente tem que orar e agradecer, porque Deus está no controle da sua vida. Enfim, gente, vou ler. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Né? 1 Timóteo 6, né? Do 3 em diante, ó. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada, né? Aí ele fala assim, ó, discutir é brigar. A respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas, né? Ele estava falando que as pessoas, elas levavam a discussão, né? Elas queriam, não é ganhar alma, mas ganhar uma discussão, né? Por isso que ele fala assim, ó, discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. Olha só, que coisa feia, né? As pessoas ficam debatendo a palavra de Deus. Deus não se agrada, gente, desses debates que tem por aí não, tá? Vou ser sincera pra vocês. Não se agrada ficar debatendo, discutindo, querendo ganhar, né, discussão. Não estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra ganhar alma. Aí falou, e daí vem invejas, brigas, insulto, desconfiança, maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Não tem, né? Jesus, ele fala que nós temos que ter mansidão, que nós não devemos brigar, temos que controlar a língua, né? Tem até eu mando umas coisinhas pro grupo que ser cristão não é falar em língua, é controlar a língua. Eu achei tão legal, porque as pessoas acham que ser cristão, ser espiritual é falar em línguas. Gente,
vou ser sincera, controlar a língua é muito mais cristianismo, tá? Você realmente pensar antes de falar. É muito importante, tá bom? As pessoas estão pensando depois que fala não tem volta mais. Então, o espírito de mansidão tem que acompanhar o cristianismo, o cristão, a pessoa que se diz carregar Cristo, né? Paulo falava, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Poxa, então temos que ter uma vida, né? Viver o cristianismo, viver Cristo, mostrar às pessoas que Cristo está morando dentro de você, ter mansidão, não querer ganhar discussão nenhuma, se calar na hora que tem que se calar, ouvir na hora que tem que ouvir, não vale a pena, né? É conversar com tolo, não vale a pena. Então ele fala aqui, ó. Ele fala assim, e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não tem mais a verdade, tá? Então é considerada uma pessoa sem verdade, porque ela todo tempo, ela quer ser dona da verdade. Quando você acha que é dona de alguma coisa, né? Porque a palavra de Deus, né, é o Espírito de Deus. Deus fala, eu sou a palavra, eu sou o verbo, né, que se fez carne. Então, quando você desrespeita esse verbo, desrespeita essa palavra, quer ser dono da palavra, dono da verdade, você está desrespeitando e não está honrando a Deus. Então, isso aí não é inteligente. Tá bom? Deus, ele jamais, todo o tempo ele se manteve em silêncio quando ele estava sendo, né, ofendido, né, as pessoas questionavam a ele não respondia, porque ele não importava para Jesus, né, ser compreendido, né, ele não importa o que as pessoas pensavam dele, nunca se importou e não quer que nós nos importamos. Se as pessoas querem pensar, querem achar que você, né, é um falso profeta, não importa, gente, não interessa. Deus, ele defende a verdade de uma forma diferente, tá? Ele vai lá, ele prega. Se você tem interesse no que está sendo dito, você vai abrir, destapar seus ouvidos e vai ouvir. E vai haver uma transformação de vida. Mas se aquela pessoa ela não quer, a terra não está pronta para receber aquela semente, não adianta você invadir terra de ninguém e plantar a força, tá? Porque é aquele negócio, você planta, né? É Jesus que água, é Jesus que dá o crescimento, né? Então, a Paulo falava, né? Eu plantei, Apolo regou, Jesus deu o crescimento. Mas, na verdade, tudo é Jesus. Então, você não faz nada, tá? Você pode até sustentar aquilo ali, você não deixar ser engodado pela mentira que a pessoa está falando, mas não achar que você é dono da verdade. Tá? Porque Deus fala, ele deixa bem claro pra gente experimentar o Espírito. Ver se aquele Espírito vem de Deus. Por quê? Muitas vezes você pode estar errado, sim. Então é bom ouvir. Muitas vezes você está errado em alguma questão que você está falando aí, e quando você lê melhor, você vai ter uma outra visão. Se vier de Deus, aquilo vai saltar aos seus olhos, você vai ter um entendimento da palavra. Se não vier, ela vai te trazer dúvida. Então aquilo não vem de Deus, tá? Enfim, gente, vamos lá, senão eu vou entrar outra questão aqui. Onde eu tô mesmo? Pera aí. Aí tá, né? Aí ele fala aqui, né? Essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada, tá? Então, a partir da hora que você acha que sabe, é aquele negócio. Você não sabe de nada, você é orgulhoso, né? E discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas, tá? Então, ele colocava uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente, que se achava dona da verdade. E daí vem inveja, briga, insulto, desconfiança, maldosa e discussões sem fim, como costuma fazer as pessoas que perdem o juízo e não têm mais a verdade, tá? Aí ela perde a razão, é isso que ele tá falando. Você perde a razão, a partir da hora que você quer enfiar na cabeça da pessoa a sua verdade. Você tem que respeitar, ela não quer ouvir, ela não tá pronta para ouvir, né? Então, vai orar e deixa que Deus trabalha, né? Aí fala aqui, ó, essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Então, nesse caso aqui, Paulo já via de longe o defeito dessa pessoa. Ele não tinha amor à palavra, ele não tinha amor a Jesus, ele tinha amor a uma profissão,
Ele entendia que aquilo ali foi dado, né, para que aquela pessoa melhorasse de vida. Ele trabalhava, mas pensando em enriquecer. Tudo que essa pessoa, né, esses falsos aqui profetas queriam, é uma forma mais fácil de ganhar vida, né? Então ele queria provar para as pessoas que eles estavam com a verdade. Por isso, ó, essa gente pensa que a religião, então vamos botar religião, diferente, né, do cristianismo, né? A religião, uma placa de igreja que vocês defendem. Não, você vê, vocês vão achar eu direcionando vocês para nenhum ministério. Por que, gente, que eu não faço isso? Porque não é o meu interesse. Eu não tenho interesse de fazer com que vocês entendam que Jesus está dentro do meu ministério. Porque Jesus não está só dentro do meu ministério. E muitas vezes nem no meu ministério Jesus pode estar longe dele. Mas eu estou ali, né, em comunhão com os irmãos, na fé. Deus está presente no ministério, até pelo ministério que vocês pensam assim, mas não é possível que só prega prosperidade, só prega, né? Deus está ali? Tá, porque ali tem crianças, pessoas ali que, pela fé, elas são movidas a dar o seu melhor. Então, Deus está ali, mesmo você achando que não, mesmo você tendo um entendimento já, né? Você sabe que Jesus, ele está do lado das pessoas que estão ainda engatinhando na fé. Tá? Então, a gente não tem que se levantar contra ministério nenhum, mas também não tem que levantar bandeira de ministério nenhum. A gente tem que ter um equilíbrio, tá bom? Porque pode ter erros ali. Claro, todos os ministérios têm algum. Ninguém é perfeito. Tá? Então a gente não tem que se levantar e nem ficar favoritando, né, um ministério e achando que os outros Deus não opera, né? Deus não está nesse favoritismo, tá? As pessoas se empenham muito para levar a alma para a igreja e não para o céu. Isso é um erro muito grande. Nós não temos que ter esse interesse, tá bom? Até porque, gente, vai eu falar mais, ó. Até porque Deus fala que tem rede para vários tipos de peixe. Então, nós temos que entender que existe um mover do Espírito Santo desde quando o mundo é mundo, tá? Desde esse tempo. Deus tem uma característica dele, né? E ele tem facetas. O que seria facetas? Uma forma, né, de agir diferente na vida de cada um. Então, não quer dizer, mas a minha igreja, Leila, é muito barulho, é guitarra, é não sei o que, bateria, eu não suporto, minha mãe já tá velhinha, ela não... Gente, aí é que eu falo, existe outras igrejas que não são tão barulhentas para uma pessoa de mais idade, que, né, não gosta de muito jovem, muita gritaria. Então, é isso que eu estou te falando, é o mover de Deus, é uma faceta de Deus. Deus tem aquele ministério, de repente, para pessoas mais idosas. Mas a minha igreja é super pentecostal, a minha mãe, fulano de tal, meu marido não gosta. Então, vamos tentar, nós que somos mais maduros espiritualmente, estar, de repente, numa igreja que aquela pessoa se agrada. Muitas vezes você não se agrada, né? Vamos entender, não, eu sou pentecostal, eu sou pé de fogo, eu não aguento essas igrejas mais tranquilas. Faça isso por um esposo, faça isso por uma mãe, né, para uma pessoa idosa, porque você não precisa de uma igreja pentecostal, porque você já é. Quem é pentecostal, ela é pentecostal. Isso que eu tô te falando, isso está dentro dela. Não é uma questão de ministério, né? Não é. Você vai ser pentecostal dentro do seu quarto. Você vai orar, você vai, né, dançar pro Senhor, você vai fazer igual eu aí, pego minha panderola aí, pego meu cabuletê você é. Então, se você você vai ser na sua intimidade. Você vai entregar o seu melhor para Deus, você vai honrar Deus daquela forma, né? Eu amo panderola, eu amo cabuletê, eu gosto de cantar, então, aquele negócio. Não precisa você estar num ministério assim, tá? Então, o ministério, ele vem acrescentar, legal, gostoso, mas quando você for escolher um ministério, pensa sempre em alguém que você
quer que aquela pessoa, entende que aquela pessoa precisa de um lugar mais calmo. Ah, será que o meu esposo iria? Será que não sei quem iria? Se eu, não, minha mãe não iria para aquele ministério que é muito barulhento. Então, né, você tem que se adaptar, tá? Porque o que importa é isso. Então, como eu falei, Jesus tem a forma de ver, tá? Então, existe vários ministérios, rede para vários tipos de peixe, e Deus não tem só um jeito de trabalhar. Então, temos que respeitar outros ministérios também. Não é só o seu que tem a verdade, não é só o seu que Jesus opera. Enfim, falei. Vamos lá, vamos continuar a ver o que Paulo tá falando aqui, Jesus. Ó, essa pessoa... Nossa, eu vou ler tudo de novo, não, misericórdia, peraí. Tá, aí a gente tá falando de religião, né? Falei de religião, né, que é um meio para enriquecer. No caso ali, ele estava advertindo a Timóteo, olha, não é por aí. Cuidado com essas pessoas que elas estão visando muito dinheiro. Elas querem uma religião, uma religiosidade, mas para ganhar, para enriquecer. Então, né, Jesus não estava operando ali, por causa do coração daquela pessoa que estava pregando aquele evangelho. Aí vem, é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só, olha só, mas só para as pessoas que se contentam o que tem. Mas aí entra a verdade cristalina do evangelho. Olha que inteligente, olha o que Paulo estava falando para Timóteo. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, vírgula. Ele não está falando que não é. Ele está falando que sim, é claro. É uma fonte. Por quê? Porque pela fé você vai fazer as coisas com o coração puro, grato, né? Coração de gratidão, você vai dar o seu melhor. É óbvio, gente, que Deus quer te prosperar, quer te abençoar. Ninguém está falando ao contrário disso, tá? Mas foi o que eu falei no princípio. Não pense, tá? Que é um toma lá da cá. Muitas vezes você vai ser trabalhado de uma forma contrária. Quanto mais você entrega, mais você vai ser provado na questão dinheiro. Porque Deus quer mostrar para você que você é avarento. Muitas vezes você tem um demônio. E Deus quer mostrar, quer quebrar aquele demônio, quer destruir aquele demônio. Então ele vai precisar trabalhar de uma forma contrária. Claro que não são todas as pessoas assim, tá? Mas tem pessoas que elas têm amor ao dinheiro e elas retêm, né? Ou muitas vezes o contrário que eu falei, elas se entregam, mas elas entregam com o coração desejoso de Deus abençoar a vida dela de imediato. Ela quer o dobro, ela quer o toma lá da cá, ela precisa ser abençoada de imediato. Se ela doar, se ela der o seu tudo, no caso ali, né? Que Deus nunca pede o nosso tudo, gente. Tá? Deus, ele toca o seu coração para você dar com alegria, né? Com satisfação, com gratidão. Ele não vai tirar tudo que você tem, isso não existe, tá bom? Nunca, nunca. Deus não precisa disso. Agora, você que tem essa impressão que os homens pregam porque os homens querem tirar o seu tudo, aí tem que vigiar. Os homens querem, então eles vão pregar isso, essa mentira, igual Paulo estava falando para Timóteo aqui, cuidado, que isso é mentira. Eles estão interessados no seu dinheiro, tá? Mas aí ele fala que a gente conhece essas pessoas, porque aquele negócio, para começo de conversa, elas discutem, elas brigam até para saber, provar para as outras pessoas que ela tem a verdade. Elas discutem. Né? É uma pessoa que ela só levanta a bandeira de um ministério, ela só levanta a bandeira da religião dela, elas discutem tudo. Então você vê que a pessoa já está sem a verdade a partir da hora que ela defende só uma verdade. Ela já está sem a verdade. Então, como pode, né? Deus está operando naquele ministério, tá? Mas aí, voltando, aí fala assim, né? Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Então, olha só, já era uma mentira do diabo. Tá? É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, sim, se você der com gratidão, Deus vai te abençoar tremendamente, mas muitas vezes, vou voltar nessa falácia aí, muitas vezes você vai ser moído primeiro, né? Vai entregar e vai ser provado. Quanto mais entrega, mais prova tem. Aí entra aquela pessoa, você está dando porque você quer o ministério cresça, você quer abençoar,
né, a casa do Senhor, ou você tá dando porque você quer enriquecer, achando que a igreja é um cassino, né? Aí é aquele negócio, o Espírito de Deus, ele vai sondar o seu coração e vai ver com que intenção que você faz aquilo. Ele não se agrada dessa intenção. Foi o que Paulo falou aqui. Paulo estava falando que ele era um homem de Deus e ele conseguia enxergar espiritualmente. Ele não está julgando ninguém. Ele está falando que o Espírito de Deus mostrou para ele. Olha, eles fazem isso com a intenção de enriquecer. Eles acham que a religião é um meio de enriquecer. Então, aí Deus não está nessa religião. Tá bom? E aí, no caso, eu tô falando da pessoa, já não é de uma religião. Já tô falando de uma pessoa que faz isso com segundas intenções, que vai ter a mesma maldição. Ela pode até prosperar de princípio, mas se ela acha que a profissão, no caso, né, de pastor, né, o cargo que ela tem, o ministério que ela tem que enriquecer, ela tem que ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor vida. Peraí, ela não tá fazendo isso por amor, ela tá fazendo isso com segundas intenções e Deus vai sondar o coração e vai dar ruim para aquela pessoa, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eita, misericórdia, aí eu ler de novo, mesma coisa, peraí, não. Ah, tá, 7. Eu vou voltar esse pedacinho que a gente já deve ter esquecido, ó. Mas só para as pessoas que se contentam com o que tem. Eu vou fechar o 6 de novo. Vou fortalecer o 6, versículo 6, que fala: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para as pessoas que se contentam com o que tem, tá? Por quê? Você não tem intenção de ficar mais rico. Se ficar, glória a Deus, aleluia, você vai poder abençoar mais a igreja, vai poder abençoar mais as pessoas, vai ser uma bênção, né? Porque você não tem a intenção, você não está fazendo isso com segundas intenções, você faz isso por amor, tá? Então é isso que está sendo dito aqui. Ó, então só vai ser bênção se você não tem, tá? Esse interesse de enriquecer, você não tem. Tá bom? Por isso que ele fala, mas só para as pessoas que se contentam. Poxa, eu tô contente, Leila, com a minha casa, com o meu carro. Gente, é claro que ninguém muitas vezes tá morando muito mal, vai ficar feliz, que é uma coisa melhor. Mas você tá feliz por um motivo, porque sempre se você olhar para trás, você vai ver pessoas piores que você. Então você vai conseguir ver Deus na sua vida. Ah, eu tô nessa casa aqui, tá gotejando, tá tendo um probleminha aqui, acolá. Mas, puxa, se eu parar pra pensar, tem pessoas que não têm um teto pra morar. Pô, eu tenho um carro. Poxa, mas esse carro não tá tão bom assim mais. Mas pelo menos eu não tô andando de ônibus. Ou não tô andando de bicicleta, ou não tô andando de cadeira de roda, ou... Entendeu? Sempre você vai olhar e vai falar, eu tenho 2 pernas, glória a Deus, não tô na cadeira de roda, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro pra passagem, eu não tenho... Mas você tá grato, porque você tem 2 pernas e pode andar. Sempre você vai olhar alguém pior que você, entendeu? Sempre tem que partir desse ponto de vista. Então, é gratidão pelo que você tem, tá bom? O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Então, a afirmação de Paulo, gente, você não vai levar. É engraçado, todo mundo fala isso, mas parece... Uma palavra jogada ao vento, né? Ninguém consegue mesmo refletir nessa verdade, né? Ninguém consegue parar e pensar. Gente, meu caso, né? Tô com 56 anos, velha pra chuchu. Eu parar pra pensar, se eu tiver 30 anos, olha só, hein? Se eu tiver, tá? 50, 86 anos. Se eu chegar a 86, que é muito difícil, tá? Mas vamos entender que eu tenho mais 30 anos. Que são 30 anos, gente? Para pra pensar. Nada. Gente, os anos estão passando, estão numa correria que não dá tempo. Você projeta uma coisa, quando você vê, já findou o ano e você não consegue elaborar aquela obra ou fazer aquela viagem. Você não consegue. E o ano já acabou. Então, é isso que eu tô te falando. O tempo passa muito rápido e nós temos que entender que você não vai levar nada. Muitas vezes, puxa, eu quero fazer uma obrinha, legal, vamos melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas se parar pra pensar, dá pra você viver 10, 15, 20 anos com aquele lado daquele jeito? Dá. Não vai nem fazer diferença, né? Que vai ser tanto aborrecimento você tirar isso do lugar, você tirar aquilo, você quebrar uma parede, você... Aí você pensa assim, deixa assim mesmo, porque é melhor ter esse tempo para pregar Jesus, ter esse tempo para ler Bíblia, ter esse tempo para crescer espiritualmente, do que ficar, né, com pedreiro dentro de casa perturbando. Então, é aquele negócio, se você tiver um equilíbrio para fazer uma obra, Deus vai abençoar.
Mas se você quer quebrar a casa toda e ficar anos com aquilo ali, você pode ter certeza que aquilo é vaidade. O diabo tá te enganando com aquela obra. Ele tá te dando condições para você quebrar a casa inteira, ter perturbação com o pedreiro, ter perturbação com tudo. Porque você tem uma vaidade, né? E não tá sabendo administrar aquele dinheiro para fazer aquela obra. Porque aquilo tá tomando sua vida, tomando seu tempo. Você não tem tempo ao ministério, você não tem tempo à igreja, você chega cansado, destruído, né? Eu muitas vezes, para mudar um móvel de lugar, eu fico 3 dias sem poder sentar, andar direito, meu nervo ciático dá problema. Por quê? Porque eu peguei aquele dia que não é uma obra, mas é uma mudança, né? E eu me entreguei naquilo ali, depois não consegue nem ficar dentro da igreja sentado 2 horas por causa de problema de coluna. E aí eu penso, gente, faltei com sabedoria, agora não tô conseguindo nem ficar de pé pra orar, tô com dor no braço pra bater palma, né? Porque quando a coluna enguiça é tudo, né? Enguiça braço, perna, quadril, pescoço, o negócio não é fácil, não. Eu sei o problema de coluna que eu tenho. E aí faltou o quê? Sabedoria. Não era pra estar daquele jeito, mas você ficou, né, ligada naquela mudança de móvel dentro de casa, né? Ou faxina, sei lá o quê. Então, até para fazer uma faxina, mudar um móvel de lugar, fazer uma obra, você tem que orar, buscar a Deus. Então, tudo pode entrar um demônio, tá? Por isso que ele fala aqui, tudo que você faz, mas com sabedoria, com equilíbrio, Deus está naquilo. Mas se faltou, com certeza, tá? É igual o Paulo tá falando aqui. Se você tem uma religião mais, ou melhor, um cargo, né, religioso, né, um título, e você acha que aquilo ali é o único meio que você tem para ganhar a vida, você pode ter certeza que você não está servindo a Cristo. Você está servindo a uma religião, servindo, né, um título, um emprego. E aí Deus não vai te prosperar. Né? Não vai te prosperar porque o teu coração está voltado, né, àquele título que você tem ali. Vamos voltar? Vamos pro 8, né? Ah, não. Aí eu tava refletindo, né, sobre isso aqui, ó. O que foi que trouxemos para o mundo? Tá, aí a gente tá falando aqui de vida, né? Que passa rápido, voando. E você, poxa, eu tô calculando aqui, se pela misericórdia de Deus permitir que eu viva 30 anos, tá? Que eu acho isso meio suspeito. 30 anos. Que eu tô igual Filipenses capítulo 1, do 20 em diante, tá? Que eu peço a Deus saúde, mas para viver, para ministrar a palavra, para orar pelas pessoas, para orar pela minha casa. Mas se eu não tiver serventia nesse sentido, que eu vá embora, do que perder minha salvação aqui, porque ela tá correndo risco todo dia. Que todo dia você tem um leão para matar. Se você não mata esse leão hoje, amanhã você vai ter 2 leões. E aí, se você não mata amanhã os 2, do outro dia vai ser 3. Vão ser 3 leões. E aí, minha filha, vai chegar uma hora que eles vão te devorar, porque você não conseguiu, né, batalhar dia após dia. Então, por isso que eu costumo dizer, quando você consegue administrar um dia, você consegue administrar toda a sua vida. Mas pensa nesse dia. Não pensa a longo prazo, porque senão você vai se perder. Então, é isso que eu tô te falando. Eu tô calculando a minha vida, tô botando a minha vida. Eu quero estar aqui, né? Mas para ganhar alma, eu quero estar aqui para orar, eu quero estar aqui para abençoar. Se esse não for a minha vida aqui, eu prefiro fazer igual Paulo. Eu prefiro estar com Jesus, junto de Jesus. Claro! Eu não posso me importar com a minha vida aqui mais, né? Você tem que entender que você morreu para as coisas do mundo. A partir da hora que você acha que tem uma esposa, que você acha que tem uma família, que você acha que tem uma casa, você acha que tem um investimento no banco, você não está morto. Você não morreu. Você tem que entender que você morreu. Você morreu. As coisas desse mundo não têm valor mais. É assim que eu tenho que olhar a minha vida. Eu não tenho mais nada que me interesse aqui. A hora que eu achar que eu tenho alguma coisa nesse mundo, que eu tenho uma casa, que eu tenho um carro, que eu tenho um dinheiro guardado, a hora que eu achar que eu não morri. Então você morreu para o mundo. Por isso que ele fala, você não vai levar nada, nada, nada. Você só vai levar o que você faz aqui. Ó, portanto, se temos comida, olha só, hein? E roupas, fiquemos contentes com isso. Olha o que ele tá falando. Fiquemos contentes, alegres, felizes. Igual Mateus 5, bem-aventurados, felizes, né?
com tudo. Com tudo. Então, você tem que ficar contente com a comida e a roupa para se vestir. Já é uma bênção não te faltar essas duas coisas. E mesmo que falte a comida. Tá? E mesmo que falte, porque existem pessoas que adoram a Deus, hein? Tá? E que muitas vezes passam privações. Não comem tudo que querem. Tá? E estão glorificando a Deus. Tá? Aí fala assim, ó, porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Gente, é muito profundo isso aqui, né? Aí eu te pergunto, principalmente para as pessoas, né, que têm uma experiência no Evangelho. Vocês veem pregar muito esse versículo dentro da igreja? Hein? Não vê. Por quê? Ó, porém os que querem ficar ricos caem em pecado. Olha só, ao serem tentados, porque está sendo tentado, tá? E ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Olha, eu não escuto muito esse versículo, vou ser sincera. Por quê? Porque ele faz com que as pessoas não se importem muito em doar, em abençoar o ministério, né? Por que que isso não acontece? Porque ela não faz isso para abençoar o ministério, para honrar a Deus. Ela faz isso para enriquecer. Então, é melhor não pregar. Porque se prega, as pessoas vão falar, então não pode ficar rico, não é para ficar com o coração querendo um carro do ano, querendo, né? Então, a pregação, infelizmente, muitas vezes, se você não souber pregar isso aqui, as pessoas vão parar até, de repente, de dizimar, viu? Porque tudo que elas fazem para o homem, para a igreja, ela não faz para Deus. Elas não têm o desejo de honrar a Deus num coração sincero. Então, muitas vezes a pessoa acaba nem lendo isso aqui. Porque as pessoas que estão chegando agora estão chegando com segundas intenções dentro da igreja. Ou muitas vezes tem pessoas dentro da igreja, né, que elas também estão voltadas para essa vida miserável, que eu falo miserável espiritualmente. Porque são pessoas que elas querem enriquecer no evangelho. Elas fazem aquele trabalho, mas com segundas intenções. Se não for para enriquecer, eu vou mudar. Não, eu vou mudar. Eu não vou continuar sendo pastor, nem pastora, nem missionário, nem obreira. Eu não. Não tá me ajudando em nada. Ela não tá visando espiritualmente a vida dela. Ela tá visando o que ela tá ganhando com isso. Vou arrumar outro emprego, né? Que eu seja bem remunerado, bem valorizado. Quem te valoriza não é o homem. Quem vai valorizar o que você faz é o Senhor Jesus. Aí você quer gratidão, você quer reconhecimento do homem. Você não vai ter. Não vai ter. Isso que eu tô fazendo agora aqui, você acha que eu tenho reconhecimento de homem? Nenhum, filhinho, nenhum. O que eu tô fazendo aqui é para o Senhor Jesus. Advertir na igreja de Cristo as pessoas que eu nem conheço, nunca vi mais gorda, tá? Entrego a minha pregação no áudio, nos grupos, né? Tenho vídeo, porque é um histórico que eu tenho lá no canal, né? Mas eu não tô nem aí. O importante para mim é pregar. Se vão ouvir, amém. Se as pessoas não ouvir, também não, o problema não é meu. Isso aqui é um histórico, isso vai ficar, né? Para gerações vindouras, né? Muitas vezes eu nem vou estar aqui mais e aquilo lá vai estar transformando vidas, tá? Então, a partir da hora que você tem esse pensamento, aí Deus não se agrada, tá? Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado. Então, ao serem tentados, então, o querer é que é o problema. Esse desejo que você tem de ficar rico, aí o que vai acontecer? Deus fala que ele não tenta ninguém, tá? Mas você vai ser tentado, né? Pela sua
própria concupiscência, o desejo do seu coração. Você vai ser tentado pelo seu próprio desejo. Aí não é Deus que está tentando. Você vai ser tentado, porque o diabo vai falar, ele quer ficar rico, olha. Ih, ele está querendo comprar isso. Mas eu vou facilitar. Agora eu vou entrar com tudo. Ele vai se enrolar de uma tal maneira, né? Eu vou botar um negócio na frente dele, uma tentação tão grande, ele não vai suportar. Por quê? Ele foi tentado pelo desejo do coração dele. Tá bom? E isso é muito importante falar, tá? Você só é tentado pelos seus desejos. Então, não é Deus que coloca. É o diabo que coloca esse desejo errado no seu coração pra... eu quero adquirir, eu quero fazer, eu quero acontecer. Menino, você vai passar a vida toda trabalhando pra fazer obra. Porque a obra da tua casa nunca vai acabar. Você sempre vai inventar uma moda. Nunca você vai estar satisfeito. Sempre você vai querer transformar, tá? Então... aquieta seu coração, a vida é muito curta. Tem gente que passa a vida inteira numa obra, quando vê já tá morrendo. Não guardou um dinheiro para passear, não fez um passeio, não aproveitou a vida com a família, porque só mexeu em casa, né? E tira isso e põe aquilo, né? E a moda não acaba, né? As pessoas estão sempre fabricando coisas novas. É torneira, é azulejo, que tá na moda, é esse azulejo, esse não tá mais na moda. Porque ele quer mesmo que você consuma, que você quebre a sua casa inteira e substitua tudo. E é assim, carro e tudo, né? Não importa se o carro tá andando. O importante é que você precisa de um carro do ano. Você precisa. Né? Aquilo muitas vezes não há necessidade. Não há necessidade. Aí Deus olha muito a necessidade, tá? Então, é isso aí. Então, vamos voltar pra cá, ó. Porém, os que querem ficar ricos, tá? Já li. E ficam presos, tá? Na armadilha de muitos desejos, tá? Muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Ponto, né, gente? Acho que não precisa falar mais nada desse versículo 9. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Aí, é pecado ser rico, Leila? Não, claro que não. O moço rico lá, né, da parábola. Não é. Mas ele se prendeu, ele não deu, né? Ele era religioso. Quando Jesus falou assim, olha, né, dá tudo que você tem aos pobres, só dele pensar, ele falou, não, tô fora, né? Então, a questão é, ele se prendeu. Ele não estava disposto a fazer o que Jesus pediu. Então, é nesse sentido, o amor ao dinheiro. Não é pecado você ter dinheiro, mas colocar, né? O amor ao dinheiro. Aí fala, ó, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Aí é perigoso, né? Se endividar, comprar coisa que Deus não mandou, né? Sair de um imóvel para outro, igual eu falei da minha experiência na semana passada na pregação, né? Que você acaba fazendo coisa que Deus não mandou, e aí você se estrepa, né? Eu tenho experiência disso. Enfim, né? Tudo por necessidade. Se não tem muita necessidade, não faça. Não faça. Aí tá, vou continuar mais um pouquinho. Vou mais um pouquinho aqui, ó. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. A vida verdadeira, né, do verdadeiro cristão, fala, né, para viver uma vida correta, dedicar-se a Deus, né, de fé, de amor, né, de perseverar, né, nessa fé, ter respeito pela vida das pessoas, dos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Então, nós temos uma corrida de fé em fé e glória em glória. Misericórdia, hein? É fé em fé, de glória em glória. Então, você vai estar sempre passando, saltando um degrau pela fé, tá? Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Então, quer dizer que você ainda não é salvo. Você está salvo pela misericórdia, mas pode perder a sua salvação se você se entregar a essas vaidades, tá? Ó, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Então, gente, você tem um testemunho. Como eu cheguei na casa do Senhor? Ai, você dá o seu testemunho lindo, maravilhoso. Tá, mas você pode se perder no meio.
dessa situação. Você pode se perder pela vaidade, tá? Pode o diabo te tentar para que você se afaste de Deus. E aí ele fala aqui, né? Pera aí. Né? Tá, aí ele fala aqui, pois, para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho, né? Porque ele quer que você testemunhe, fica testemunhando, mostrando. Eu venci aquilo ali. Né? Foi nessa fé que eu consegui isso. Depois aí sai daquela fé lá, vai para outra fé, outra, né? Então Deus quer isso, que você fique testemunhando, né? Eu venci aquela tentação e Deus me honrou, tá bom? Aí fala aqui, ó. Agora, diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer, tá? Então, Jesus, ele coloca, olha só, eu dei um belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos. Eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade. Dê o seu testemunho. Imagina, você se enche aí de dívida, faz uma coisa que Deus não mandou, compra uma casa que Deus não mandou, ou então, né, faz uma obra que Deus não mandou, se afasta de Deus, fica cansado ao ponto de não conseguir mais ministrar. Enfim, gente, você vai dar testemunho de vida? Não pode, não consegue. Eu sou uma pessoa que eu tenho que vigiar tudo, até uma mudança que eu faço dentro de casa, até organizar um dia de faxina, um dia de mudança. Por quê? Porque minha coluna, ela é sensível a tudo. E eu penso assim, gente, eu não posso fazer tudo num dia só, porque senão eu não vou conseguir ficar sentada para ministrar a palavra. E o que está acontecendo? O diabo está me enganando, porque aquilo ali, né, o diabo está entrando com uma vaidade, uma bobeira, e me atrapalhando a minha vida espiritual. Então, o que é mais importante? Eu tenho que priorizar as coisas do reino. Se der, eu faço. Se não der, claro, não vou fazer. Porque aquilo vai atrapalhar a eu sentar, eu ministrar a palavra, eu ir para a igreja. Vou estar muito cansada, não vou ter condições. Então, tem que ter cuidado, tá? O que é que você está priorizando? Retomando aqui, gente, vamos lá. Aí fala assim, agora diante de Deus, né? Eu vou ler de novo, gente, porque eu mudei a posição aqui, eu tava sentada, mas fui falar de problema de coluna, parece que ela ouviu e falou, fica de pé. Eu tô com uma dor, misericórdia. Aí eu tive que ficar em pé aqui, tá? Então, vamos ler o 13, né? Aí fala, agora diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, né? E diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a vocês o seguinte: cumpra a sua missão de fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é bendito e único Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem pode ver. A ele pertence a honra, honrar a Deus, com a sua vida, e o poder eterno. Amém? Aos que têm riqueza, olha só, neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos. Então, ele está falando que você não é rejeitado por Deus porque você é rico. Mas aí vem um conselho, aos que têm riqueza neste mundo, ordene, que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, né? Pois elas não dão segurança nenhuma. Gente, ele tá deixando claro que não dão. A semana passada foi falado isso aqui. A pessoa que tá muito preocupada com a herança dos filhos, né? Se prejudica para, né, deixar o seu tudo pro filho. E se não deixar uma herança
né? Que é a palavra, que é discipular essas crianças, esses adolescentes na presença de Deus, a honrar Deus, a respeitar Deus, vai botar tudo que é seu fora e você vai deixar de viver uma vida de regalos, né? Abençoada, porque você priorizou e idolatrou. Salve, salve a sua família. E aí, você vai dar com os burros na água. Isso tá falando aqui, ó. Aonde eu tô aqui, ó. Né? Que não põe a sua esperança nessas riquezas. Não pode, ó. Pois elas não dão segurança nenhuma. Não adianta, tá? Você pode ter o melhor plano de saúde. Mas não cair no SUS, Leila. Não fui atendido por um médico de SUS. Filhinho, quem vai usar a mão do médico do SUS é Deus. Você pode cair. Eu conheço, hein? Eu tenho experiência. Eu conheço pessoas da família, da minha família, que caiu na mão de médicos assim abençoadíssimos. Porque a pessoa podia ir de helicóptero para outra cidade, outro hospital e morreu. Fez uma cirurgia no cérebro, morreu. Aí eu te pergunto, puxa, mas ela tinha, né? Podia até ser removida de helicóptero, tinha um plano de saúde assim incrível. Na hora que foi fazer a cirurgia com um dos melhores cirurgiões neuro, e morreu. Por quê? Porque não tinha Deus, gente. Não tinha o Senhor Jesus na vida daquela pessoa. Aí eu mesmo fiquei abatida. Eu falei, gente, eu fiquei estática. Eu falei, gente, morreu? Ué, como? Foi um dos melhores neuro que fez a cirurgia dessa pessoa, dessa mulher. E caiu na mão, né, do diabo. Deus não estava naquela cirurgia. Então, pessoa com 60, nem 60 anos tinha, né? Então, é isso que eu tô te falando. Não é sua segurança. Pode ter o melhor plano de saúde, pode ter a melhor casa, pode ter tudo. Se Deus não estiver nessa casa, se Deus não estiver nesse condomínio, se Deus não estiver no seu território, se os anjos de Deus não estiver ali, não tem como te guardar, tá? Então, não é a sua segurança, ó. Aqui eles põem a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Olha aqui. Que nós ponhamos a nossa esperança em Deus. Que é Ele que nos dá as coisas grandes, ou melhor, as coisas em grande, olha só, em quantidade para o nosso prazer. Olha, ele não está falando que vai dar pouco não, gente. Ele vai falar que vai dar coisas grandes. Mas a partir da hora que você colocar o seu coração nisso, que você desejar todo o tempo isso, que você só fizer pensando nisso, aí você não vai prosperar não. Tá? Muitas vezes você vai ser engodado pelo seu desejo, e ali o diabo vai botar uma tentação, você pode comprar alguma coisa, se endividar de uma tal maneira, e nunca mais, e durante muito tempo, você pode ficar nessa dívida. Aí tem pessoas, corre pra cá, vai pra igreja tal, vai pra igreja, né? Vai fazer campanha tal, porque eu tenho que sair dessa dívida. A pessoa não entende que entrou uma maldição, uma permissão, olha o que eu tô falando, hein? Permissão, Deus é soberano, Ele permite, tá? Financeira na sua vida que pode durar 7 anos, 9 anos. Existe uma permissão, você pode plantar bananeira pro Senhor Jesus. Você pode passar a vigília plantando bananeira pro Senhor Jesus. Você fala pra você, Deus não vai permitir. Por quê? Porque existiu uma legalidade, a maldição sem causa, ela não alcança aquela pessoa. Tá? Não alcança. A maldição sem causa não prospera. Mas se ela tem uma causa, ela entra. E se ela entra, ela tem um tempo determinado. Existe um tempo determinado. Porque o diabo é um ser legalista. E Deus, ele dá essa permissão pro diabo trabalhar. Assim foi na vida de Jó, né? Na vida de Faraó, que, né? Deus endureceu o coração de Faraó para viver aquelas pragas. Então é assim que Deus permite você ser engodado, permite você cair nessa cilada e permite você ficar um tempo vivendo aquela vida, né, de miséria, de dívida, e você pode correr para vários ministérios aí, fazer várias campanhas, o que você quiser, que a prosperidade não chega, porque existe um tempo de maldição, tá? E esse tempo de maldição, ele foi permissivo. Tá? Ele entrou e existe um tempo para sair. Eu tenho experiência disso, tá? Eu falo para você, não é ministério, não é oração, não é nada disso que vai fazer você. Até isso, quando a gente faz por amor a Deus. A gente não entra numa vigília só para ter benefício. A gente não faz uma oração, a gente não vai para a igreja. Tudo que a gente faz é para honrar a Deus. Não é para falar, agora Deus vai descer. Não,
muitas vezes não vai descer. Muitas vezes vai acontecer o contrário, né? Aquele negócio, até eu ouvi, eu falei, é verdade, né? Faraó vai aumentar a produção dos tijolos para os israelitas, né? A pessoa fala, agora eu vou ser abençoado e eu vou sair do Egito, eu vou deixar de ser escravo. Aí quando vê, Faraó vai lá e aumenta, né, a fabricação de tijolos. Ué, não era para ser o contrário? Não é. O negócio muitas vezes pode andar para trás, para que ver se você tá com essa mesma fé do princípio. E eu estou vivendo realmente. Eu sei como é que é isso. O Faraó bota mais peso nas suas costas. Agora ele vai desistir. Não, agora eu vou glorificar o Senhor. Mas essa maldição, quando ela não é, né, no caso, assim, uma maldição que foi uma legalidade por causa do seu desejo errado, aí existe um tempo também para sair, tá? Entra, mas para sair, misericórdia. Aí tem que clamar, e muitas vezes não vai sair, porque tem um tempo determinado debaixo do céu, tá? Para se cumprir. Enfim, deixa eu fechar aqui, gente, ó. Desse modo, eles juntarão para si... aonde que eu tô, meu Deus? Não, 18. Mande que façam bem, que sejam ricos em boas ações, tá? Para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntam para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro. Olha que legal. Quando você faz, querendo ser próximo para abençoar alguém, né? E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida, né? Aí ele fala, Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus, as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas afirmam que tinham esse conhecimento, né? E se desviaram do caminho da fé, tá? Então, uma cartinha aqui, ó, que a graça de Deus esteja com todos vocês, amém? É isso, gente, ó, fechou. Vamos deixar agora para semana que vem. Eu ia até ler alguns versículos aqui, mas eu não vou ler, né? Sobre as boas obras, né? Que tem, que era... eu ia ler, mas não vai dar para falar sobre isso, não vai ficar muito avançado o horário aqui, tá? Então, olha, Deus abençoe. Quem for receber esse áudio nos grupos, tá? Ou pessoas que estão... me conhecendo agora, vai lá no canal leilalima.com, tá? Pra ouvir as pregações antigas, tá bom? Porque eu tô entregando mais em áudio e aí tá atrapalhando as pessoas saberem quem é, então tem que estar sempre falando no final aqui. leilalima.com ou missionária Leila Lima, ok? E fica na paz, Deus abençoe. E não dá pra ler essas coisinhas, porque eu gosto muito de falar, mas eu falo muito mesmo, muito. Eu nunca pensei que ia dar 1 hora de novo. Eu falei, ai, gente, hoje eu tô com minha coluna meio arriada, vou falar menos. Ai, quem fala menos com o Espírito Santo de Deus te tuchando aqui? Não dá, tá? Deus abençoe e até semana que vem. E beijão pra vocês.